Eu tenho visto, assim, como com a solidez financeira da Unimed BH, e nem tanto do outro lado de algumas outras Unimedes no interior de Minas Gerais, eu tenho visto no mercado uma tendência a quererem que a Unimed BH assuma as Unimedes principalmente de região metropolitana, né? Vi um assunto em relação a Sete Lagoas. O que há aí de tendência a acontecer nessa questão? A Unimed vai assumir, a Unimed de Sete Lagoas, está em estudo. O que você pode falar sobre esse assunto? Bom, o sistema Unimed, ele tem uma, entendemos bem a questão, ele tem uma peculiaridade. A Unimed BH é um CNPJ, você dá o exemplo aqui de Sete Lagoas. Unimed de Sete Lagoas é outro CNPJ. Sim. Nós compartilhamos a mesma marca, né, que é gerenciada, vamos dizer assim, pela Unimed do Brasil. Que é o paciente de Sete Lagoas pode ser atendido por uma rede conveniada da Unimed BH. Que é o que nós chamamos de intercâmbio. Né? Mas as cooperativas, elas são singulares. Tem acordos comerciais, né? Podem fazer parcerias, tem uma série de... As compras também são separadas? Não, você pode até ter compras conjuntas. Tem, inclusive, na nossa federação, facilita o preço, né? Facilita muito. Muito. Hoje tem uma... Que legal isso. A nossa federação dos Unimedes, ela tem centrais de compras para as cooperativas menores. É bem interessante. Que bom. Tem muita... Que está dentro do princípio cooperativo. Da cooperativa. Né? Cooperativo, exatamente. Que bom isso. Visto isso, quando você quer expandir a sua área, né, e você tem uma outra Unimed, né, que tem aquele direito comercial sobre aquela área, eu não posso simplesmente, por exemplo, ir a Sete Lagoas e comercializar planos de saúde da Unimed BH. Existe uma regra do sistema que me proíbe de fazer isso, a não ser que eu tenha um acordo comercial lá com outra Unimed e ela me permita que eu possa ter uma carteira lá. E a autorização dos acionistas também, né? Que são os médicos cooperados, assim, né? Os acionistas, cada um tem um pedaço da Unimed BH, né? Os sócios, eles vão entrar aí num outro patamar, que é quando, por exemplo, eu busco fazer um estudo para incorporar uma outra Unimed, ou seja, para trazer todo o patrimônio daquela Unimed para dentro do patrimônio... Assumir tudo, da Unimed BH. Para isso, a gente tem algumas etapas de estatuto que devem ser cumpridas. A primeira delas é um estudo de incorporação. Então você faz uma assembleia de sócios cooperados em separado. Esses cooperados aqui aprovam o estudo, os cooperados daqui aprovam o estudo, se faz uma comissão, traça aí mecanismo de auditoria, geralmente de grandes empresas de auditoria, e esse estudo então é feito. E depois essas comissões, elas, junto com os grupos técnicos, fazem uma avaliação se é viável ou não o processo de incorporação. Tem que ter aprovação da maioria, tipo Câmara dos Deputados, tipo PEC, exatamente. Tem que ter 2/3. 2/3. Aí você tem que fazer uma assembleia. Que é difícil, né? Você tem que fazer uma assembleia de sócios das duas, no caso, duas cooperativas, né, as duas Unimedes, e aí sim, se a assembleia de sócios, de cooperados, ela aprovar o estudo, aí você pode fazer o processo de incorporação. Porque uma incorporação você está incorporando tudo, né? Passivo, trabalhista, dívidas, né? Além da carteira, claro, maravilhosa de clientes, mas você tem todo tem o ônus e tem o bônus. Exatamente. Então, e por isso que tem que ser feito com muito cuidado. Né? Então, não são estudos vamos dizer, de curto prazo, né? Tem que ser muito bem feitos, tem que trazer empresas de mercado que tenham uma visão profunda disso, né? Para que você tenha toda a transparência, né? Auditorias grandes. Né? E é isso que nós estamos fazendo atualmente. Né? Nós estamos fazendo isso com a Unimed Sete Lagoas, tivemos aí um acordo com a Unimed Sete Lagoas de iniciar esse estudo, e nós estamos nessa fase de estudo, se é possível que a Unimed BH incorpore a Unimed Sete Lagoas. E é claro que para isso nós nos guiamos por alguns princípios estratégicos que nós definimos lá atrás, até em gestões anteriores, que são, primeiro, né, a solidez econômico-financeira das duas cooperativas, né? Mesmo que você tenha turbulências de mercado, mas você tem ali uma base, né, sustentável para seguir. Sete Lagoas tem uma produção industrial fantástica, né? Uma cadeia de fornecedores, um potencial enorme lá. O potencial de mercado
Tá 70 quilômetros de Belo Horizonte, né? E aí você matou o terceiro ponto, o terceiro princípio fundamental, que é a logística, que é você ter uma contiguidade, ter uma facilidade com que eu possa compartilhar as redes, né, e ter o mínimo de impacto para os clientes de ambas as cooperativas. Então são os três princípios fundamentais. Cliente lá tem. Tem potencial. Tem muita indústria, né? Tem muito fornecedor. Tem suas volatilidades, mas é uma cooperativa que tem muito potencial. Né? Então, esses são os princípios que a Unimed BH tem usado para o seu crescimento, vamos dizer assim, para o seu crescimento inorgânico. O Fred, você tem sido muito assediado, assim, digamos assim, por outras Unimedes aqui próximas, ou mesmo no interior de Minas, para assumir esse comando? Tem assim, telefonema, tem pedido sempre, pela sua cara? Não, nós temos sempre conversado. Tá? Você está aberto, né? Conversas. Estou aberto sempre a conversas, eu acho que é importante. A nossa grande preocupação, e não é a preocupação da Unimed BH em si, essa é uma preocupação de todo o sistema Unimed, é que o sistema permaneça saudável. Claro, né? Qualquer ponto. Senão isso igual dominó, né? Isso afeta toda a cadeia. Derrubando todo mundo. Né? Então, portanto, a gente tem sempre buscado, primeiro, colaborar tecnicamente, principalmente, compartilhar boas práticas. A Unimed BH sempre está aberta a outras empresas e as nossas cooperativas do Sistema Unimed e outros ramos cooperativos de compartilhamento de boas práticas, até porque a gente possa aprender também. Né? São Tomás de Aquino, a gente está sempre aprendendo, né? São Tomás de Aquino fala, a humildade é o primeiro caminho para a sabedoria. Quem acha que já sabe tudo. Né? Então, eu acho que esse ponto é fundamental. Então, nós estamos sempre abertos. Qualquer Unimed que nos procura, do ponto de vista, não só daqui de Minas Gerais, mas do Brasil todo, para poder discutir alternativas, trazer aí colaboração técnica, a Unimed BH está sempre aberta a isso. Tá? Discutir incorporações ou potenciais aquisições é outra questão. E aí envolve todas temos que estar muito. E aí voltamos aos princípios fundamentais. Esses princípios para nós e para os nossos sócios, para os nossos cooperados, que compartilham e são os decisores finais, isso é muito importante. Até mesmo para não canibalizar o sistema, né? Uma autofagia aí, né? Que todo mundo corre esse risco, né? Mercado tem que tomar muito cuidado, né? Queria falar com você que eu estou reparando muito em todo o executivo que eu converso, CEO, uma preocupação enorme da empresa em não somente performar para o acionista, performar números, ter resultados financeiros fantásticos, mas devolver parte de tudo que tem aí conseguido com os clientes, com a região onde atua, devolver isso para a sociedade. E eu tenho visto que você tem feito, você até postou na sua rede social um trabalho lá na Morro das Pedras, né, um projeto social lá muito legal, o Instituto Unimed. Queria aprofundar um pouco nesse assunto. Como é que está o olhar da Unimed BH hoje em relação às comunidades em que ela está inserida? Sempre esteve e sempre estará, com um olhar atento para as comunidades. Nosso instituto já fez mais de 20 anos, né? E nesses 20 anos, milhões de pessoas foram impactadas e continuam sendo impactadas pelas ações. Mais de 3 milhões de pessoas, né? Impactadas direto ou indiretamente com ações que, claro, tem uma base da cultura, aproveitando as leis de incentivo, mas que se revertem em projetos sociais muito impactantes. Né? Morro das Pedras, a Escola de Artes, é só um exemplo de transformação pela arte, né, e pela cultura de movimentos sociais, de formação de pessoas muito virtuosas. Esses anos que eu estou na gestão, fazendo um parênteses aqui, eu tenho buscado sempre estar presente em algum momento lá com a comunidade, nem que seja no evento, eles têm um evento anual que é belíssimo, belíssimo. Eu vejo que você vai lá, comparece, fala, um evento anual, né? da comunidade em que as crianças e os artistas vão se apresentar para suas famílias. Olha que legal, gente. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, é um valor que não tem preço. Isso é um retorno assim, exponencial do nosso trabalho. Nossa. E é o que eu falo, né? A Unimed BH, ela é uma cooperativa. E nós não podemos, isso é um dos fundamentos, nunca esquecer por que somos cooperativos, por que fomos criados. E dentro do cooperativismo, você tem, eu sempre cito isso, você tem 7 princípios fundamentais. E o 7º princípio fundamental é a preocupação com a sociedade. Minas S.A. Temporada Mercados.
Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento e mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG. Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.